bom dia, boa tarde e boa noite. Na aula de hoje a gente vai ver coisas um pouquinho diferentes. Até agora, com exceção das experiências com o ventilador, a gente só viu tudo em corrente contínua, que é esse gráfico aqui. A partir de hoje a gente vai ver as coisas em corrente alternada. E nas minhas aulas eu sempre mostro esse gráfico de corrente alternada para os meus alunos, esse gráfico de corrente contínua, mas eu sinto que fica faltando alguma coisa, que eles ficam dizendo: meu Deus, de onde danado vem isso? Certo? Aí eu sempre mostro aqui: valor de pico é o valor máximo, o valor de pico a pico é esse valor aqui inteiro, do valor máximo ao valor mínimo. Período é o tempo que ele leva para completar um ciclo, isso é uma volta, certo? E frequência é 1 sobre o período, ou quantos ciclos ele faz em 1 segundo. E aí a gente dá isso aqui na sala de aula, depois leva para o laboratório no osciloscópio, e aí teoricamente eles já sabem de tudo que tem que ver no osciloscópio. Mas isso nunca acontece. Por isso, nessa aula, eu vou deixar de lado essa folhinha aqui, certo? E a gente vai ver tudo na tela do osciloscópio, tá? Não se preocupem, porque vai ter aula só sobre osciloscópio para a gente aprender a mexer no osciloscópio, né? Hoje eu vou mexer aqui, mas depois eu ensino o que é que eu estou fazendo, tá? Esse é o osciloscópio, as tensões vão aparecer aqui, ó. Essa aqui é a referência 0 do osciloscópio. Então, se essa linha está aqui em cima é porque ele tem 0 de tensão. Então, primeiro eu vou ligar uma tensão contínua no osciloscópio para vocês verem o que acontece. Ó. Eu estou aqui com dois aparelhinhos, certo? Essa é uma fonte de tensão que vocês já conhecem. Esse aqui é o gerador de funções, que a gente vai ter uma aula sobre ele também, certo? Mas na fonte aqui eu estou colocando uma tensão de... Vamos lá. Diminuindo. Só um instante. Pronto. 10 volts. Tensão de 10 volts. Tá? Vou ligar a minha fonte. Olha só. Estava desligada. Quando eu liguei, ele foi para um valor de tensão de 10 volts. Esse valor aqui é 10 volts, depois eu explico porquê, tá? Ele subiu 2 quadradinhos, cada quadradinho desse vale 5 volts, então ele foi para o 10. Vocês podem ver que a tensão contínua ele é uma linha reta, certo? Como o próprio nome já diz, uma tensão contínua. Tá vendo aqui, ó? Uma linha reta, não muda. Se eu desligo, vai para o 0, se eu ligo, vai para o 10, certo? E não muda, sempre permanece. Agora vamos para a nossa tensão alternada. Deixa eu ver aqui. Cadê meu trigger? Estava aí. Agora o gerador de funções está enviando uma tensão alternada, certo? Então ó, a fonte de tensão alternada ligada no osciloscópio, ele mostra essa forma de onda aqui, né? Lá na tensão contínua a gente só media com o multímetro. Media com o multímetro. Hoje eu mostrei para vocês ela no osciloscópio, que ela é uma linha reta. A tensão alternada a gente também mede com o multímetro, né? Geralmente nas minhas aulas eu mando os meninos medirem a tomada, que dá 220 volts. Mas se a gente colocar no osciloscópio, aparece isso aqui, que é aquela forma de onda que eu sempre desenho para vocês lá no quadro. Daqui a gente consegue tirar as mesmas informações. Por exemplo, esse é o 0, essa é a referência, certo? Então a minha tensão de pico é o valor que vai do 0 até o valor máximo, certo? Ele está dizendo aqui que o máximo é de 10 volts, que foi quanto eu coloquei lá no gerador de funções, certo? A minha tensão de pico a pico é a tensão que vai do valor máximo até o valor mínimo. Geralmente a gente diz que é 2 vezes o valor de pico, tá? Olha aqui. 20 volts. Esse é esse valor aqui, certo? 1, 2, 3, 4 quadradinhos é o valor de pico
a pico, certo? E aí tem mais dois valores que a gente precisa saber. Um que é a frequência e outro que é o período. Por aqui não dá para a gente medir a frequência olhando, certo? A gente teria que contar. Contar o quê? A gente sabe que um ciclo, certo? Um ciclo é o quê? Uma volta. Ele sai do zero, vai até o valor de pico, desce até menos o valor de pico e volta para o zero. Esse é um ciclo, certo? Um ciclo é feito em um período. Então a gente pode medir o valor do período, que ele está dizendo aqui, ó, 16,66, tá? Dividir 1 sobre o período e obter a frequência, que a gente vai chegar lá em 60 Hz, tá? Esse é o sinal alternado. Essas são as características que dá para a gente ler. Valor de pico a pico, valor de pico, período. Vê que ele está se repetindo aqui, ó, várias vezes. Lá no desenho a gente só mostrou um. Aqui ele fica se repetindo, ó. Termina um, se repete e infinitamente. Eu posso afastar aqui para vocês verem, ó. Ele continua a se repetir, certo? E nesse caso ele faz esse ciclo aqui 60 vezes em um segundo, tá? Então, dos valores que nós vamos precisar mais aqui: valor máximo, valor de pico a pico, frequência e período, ok? Na próxima aula a gente vai ver o osciloscópio, vai ver depois como colocar esses valorizinhos aqui, certo? Vai ver como fazer essas medições, ok? Então, não esquece de curtir o vídeo, de assinar o canal, ativar o sininho para notificações. Deixa sua dúvida aí nos comentários ou lá no Google Sala de Aula, tá? Até mais!